Da Igreja Braços do Pai. Você pode aplaudir ao Senhor? Esse é um momento de muita alegria porque elas se dispuseram a estudar e também a enfrentar uma certa timidez que muitos têm de estar aqui. Porque Deus ele chamou, mas ainda continua valendo aquilo que eu disse. Ele não chamou porque você sabe fazer, mas porque Ele quer fazer através de você. E elas entenderam isso. Então, este é o momento que nós estaremos ofertando ao Senhor um louvor. E você pode meditar nessa canção, deixar com que Ele fale com você. Eu acredito que Deus vai falar com você através dessa canção. Então, esteja sensível à voz de Deus, Santo Jesus. Santo Jesus, toda honra a Ti, Jesus. Santo Jesus.
Não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. Eu socorro bem presente, não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Aleluia. Boa noite para quem eu não vi. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Estão todos felizes com Jesus aí? Maravilha poder estar nessa noite aqui unidos com vocês, aqui prestando esse culto ao Senhor e também celebrando mais um ano da Igreja Braços do Pai, tá? Então agora nós vamos ter mais uma apresentação. Todas as apresentações aqui que são realizadas, ela tem um objetivo, tem uma direção certa, que é prestar uma adoração para o nosso Senhor. E todas aqui são maravilhosas. Mas essa agora que não tem como não destacar e falar com o coração da gente, amolece o olho, chega a encher de água, que é o papai, a mamãe que está aí. As nossas criancinhas, essas maravilhas do Senhor, vão apresentar aqui agora. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida delas. Pode chamar aí as nossas criancinhas. Elas já vão se posicionar aqui. Pode vir. Ei, meu amor. Irmãos, eu vou falar para o seu negócio. A apresentação das crianças aqui dispensa comentários. Olha que princesa. Pego agora. Eles vão se ajeitando aqui. Israel, me ajuda a pegar os microfones para eles aqui. Eles vão precisar, por favor. Olha que coisa mais linda, meu. E aqui eu me sinto à vontade. Nós estamos tudo nivelado aqui, ó. Que eu estou em casa. Oh, que maravilha. Irmãos, então, enquanto eles se ajeitam aqui, você, papai e mamãe, eu sei que você sempre gosta de fazer isso para guardar. Já pode preparar aí seu celular aí, tá? Para você poder fazer essa filmagem. Depois também você pode pegar também lá no canal da igreja, tá bom? Então, vamos aqui participar de mais uma apresentação linda para o nosso Senhor aqui com as criancinhas. Fiquem todos à vontade, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo à casa de Deus, a casa é sua. Para nós é uma honra ter você aqui nessa noite. Sempre se sabe detalhes de um milagre,
mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Eu gostaria de convidar as meninas para se posicionarem aqui. Nós vamos estar ministrando uma canção nessa noite, uma canção de gratidão ao Senhor por esses 7 anos da Igreja Braços do Pai. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de estar desde o primeiro dia, quando começou lá na garagem da casa da Tiana. E são 7 anos que o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos prosperado, tem derramado graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Então, a palavra de hoje é gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós. E que não importa o momento que nós passamos, as dificuldades que nós encontramos pelo caminho, Ele não solta a nossa mão. Isso é o mais importante. Então, é gratidão ao Senhor. Amém? Já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei, guarda-se o teu amor, amor infalível, Deus te agradeço.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Como é bom nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos a Ele. Seja muito bem-vindo a essa casa. Seja muito bem-vindo a esse lugar. Mas o nosso desejo, aquilo que queima no nosso coração, é que você não apenas se sinta bem-vindo no ambiente, mas que você encontre o seu lugar em Deus. Amém? Um lugar. Vocês conseguem ver aí? O que está escrito? Pode ser melhor, hein? Isso. Um lugar de amor, cuidado e serviço. E, na verdade, a gente só pode desenvolver essas três coisas quando primeiro a gente encontra o nosso lugar em Deus. E sabe, irmãos, às vezes a gente anda errante por tantas coisas na nossa própria vida, porque a gente está procurando se encaixar em todos os lugares primeiro. A gente está procurando se encaixar até mesmo na própria família, que é o lugar onde você conhece ali, onde você tem os seus primeiros contatos. Depois você conhece a sociedade, você começa a querer se encaixar nela. Você procura, quem sabe, uma igreja para estar, e você está procurando se encaixar nela. E quem sabe, às vezes a gente ainda se encontra alguns perdidos, porque você não encontrou a primeira coisa. Na verdade, o primeiro lugar que a gente precisa encontrar é um lugar de amor, cuidado e serviço em Deus. Quando você se encontra em Jesus, todas as outras coisas vão se alinhar na sua vida. Quando você encontra a sua identidade em quem Deus é, tudo na sua vida vai fazer sentido, não é o contrário. E sabe, irmãos, hoje é um dia onde meu coração, todos os dias meu coração se alegra por esse privilégio. E eu estava recordando ali, daqui a pouco você vai receber um delicioso bolo, amém? Porque aniversário tem que ter bolo. E eu estava ali, irmãos, fazendo bolo. E eu comentava ali com a minha mãe, né? Estava lá meu marido me ajudando também. E eu falei, gente, me veio uma coisa tão fresca aqui agora na minha memória. E eu me lembrei, queridos, quando alguns anos atrás, eu estava na célula, onde algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu estava ali, irmãos, arrumando as cadeiras. E eu me lembro até o número das cadeiras. Eram 10 cadeiras. E aí eu me lembro que eu estava ali arrumando aquelas cadeiras. Eu não era líder daquela célula. Eu não tinha um nome, né, para dizer, ela está fazendo isso porque ela era líder. Obrigada, senhora. E eu estava ali arrumando aquelas cadeiras. E ali eu orava. E o desejo do meu coração era que cada uma daquelas pessoas se encontrasse com Jesus. E aí eu me lembro que naquele dia, de uma forma muito sensível, muito simples, o Senhor falou no meu coração comigo. Olha, a maneira como você está cuidando dessas 10 cadeiras, o zelo, o cuidado que você está tendo aqui agora, vai provar se eu posso colocar você para cuidar de coisas maiores. Quantas cadeiras tem aqui hoje, irmãos? Quantas pessoas nós somos aqui? Estou falando aqui. Porque hoje, pela graça de Deus, essa mensagem, esse culto, não se limita só aqui. Nesse momento, essa mensagem, tudo que nós estamos fazendo para Deus aqui, está alcançando e vai alcançar ainda centenas e milhares de pessoas. Amém? Você tem acompanhado essa evolução da tecnologia. Quando você está na sua casa, você vai acessar uma coisa que milhares de pessoas já acessaram. E eu creio que o Evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo transformadas, e a cada dia a volta de Cristo está sendo anunciada. E nessa casa, o nosso desejo não é diferente. Então, irmãos, hoje eu quero compartilhar brevemente com vocês algumas coisas que o Senhor tem ministrado no nosso coração durante esses 7 anos. Eu estava sentada aqui durante o louvor, e eu agradecia a Deus, e eu fazia aquela reflexão que a gente sempre tem que fazer, não sei você, mas eu, por exemplo, sempre no dia do meu aniversário, eu fico muito reflexiva. Eu gosto de pensar, olhar para trás e ver o que eu melhorei, se eu não melhorei, quais foram as coisas que eu preciso ajustar. Então, num momento como esse, a igreja, na verdade, ela comemorou 7 anos no dia 11 de setembro. Quando, há alguns anos atrás,
estava acontecendo um dos maiores atentados da história, onde 2 torres estavam caindo, há muitos anos também à frente. Mais precisamente dizendo, dia 11 de setembro, Deus escolheu para que nesse endereço, uma torre de oração, de um povo que deseja ver o propósito de Deus se cumprir, se levantasse também aqui nesse lugar. E sabe, irmãos, o que Deus vem ministrando no meu coração, e eu falava ali, e a minha alegria, sabe qual é? É saber que aquela pessoa de 7 anos atrás, com aquele coração, que desejou e que deseja ver o propósito de Deus se cumprir, continuava aqui 7 anos depois. Nesse momento que eu estava aqui, eu descobri que o meu coração ainda queima pelo que queimava 7 anos atrás. Eu descobri que meus olhos ainda lacrimejaram quando eu me lembrei, porque o meu coração continua ansiando por ver vidas transformadas como 7 anos atrás. E sabe, irmãos, eu me emociono porque isso pode parecer pouco, mas eu descobri que em 7 anos de muita dificuldade, eu não me perdi. Eu descobri que há 7 anos, eu continuo ainda com meus olhos molhados de lágrimas, porque o meu desejo não é apenas uma igreja cheia para acomodar pessoas, mas é poder caminhar com pessoas que queiram de fato parecer-se com Cristo e cumprir o propósito dele. E sabe, irmãos, eu fico muito feliz, e eu quero convidar você a fazer algo nessa noite. Eu queria que primeiro nós pudéssemos aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Dê o seu melhor para Ele, querido. Agradeça a Ele. Senhor, nós te agradecemos. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nós te coroamos. Nós te reverenciamos, ó Rei dos Reis. Tu és o centro, Jesus. Permaneça conosco, Jesus. Queremos apontar para ti, Jesus. Não a nós, não a nós, mas a ti, ao teu reino, Senhor. Que a tua palavra se multiplique, que o amor se multiplique, que a verdade, que a integridade, que a justiça, que a bondade se multiplique, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Eu quero pedir, querido, que você também agora possa dar um aplauso de agradecimento por você que reconhece que está aqui perseverando, não por minha causa, porque se tem uma coisa que eu não escondo de ninguém é que eu vou falhar, querido. Eu vou falhar, mas vamos juntos olhar para Jesus. É para Ele que eu estou olhando. E eu quero aqui junto com você aplaudir cada uma dessas famílias que tem permanecido na fé aqui esses 7 anos. Querido, não importa se você chegou aqui desde o princípio, como a irmã Deise disse. Não importa se você chegou aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por cada casa. Glória a Deus por cada convenção que tem acontecido aqui. Por cada pessoa que tem se reconciliado, por cada pessoa que tem entregue a sua vida para Jesus, por cada pai de família que tem sido melhor. Um aplauso, querido, glória a Deus pela sua vida, mãe, esposa, você filho, filha, você profissional. Que Deus continue te abençoando, que o Senhor continue te sustentando todos os dias da nossa vida. Que seja o Senhor o motivo de nós reunirmos aqui todos os dias, amém? Se assenta no seu lugar. E sabe, querido, o salmista Davi disse algo que faz parte da vida de todos nós. Ele falou assim, olha, o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a nós. Ô irmãos, como pagar? Como agradecer ao Senhor por isso que
A nossa vida com Deus não se trata daquilo que nós fazemos, mas se trata do quanto apropriamos daquilo que Deus já fez por nós. Amém? Então, amados, nesses dias Deus tem trago uma palavra ao meu coração. E o tema do aniversário da igreja, na verdade, um tema que nós temos caminhado nele, vamos caminhar, chama-se multiplicação. Irmãos, quando a gente ouve a palavra multiplicação, eu sei que às vezes as pessoas e muitos de nós temos a nossa opinião, e você fala, multiplicação é porque vai crescer o templo, vai fazer isso, é porque agora não vai ser mais uma igreja pequena, já sei, multiplicação. Olha, amados, por que nós precisamos falar de multiplicação? Porque Deus fala de multiplicação. A forma de Deus de trabalhar é a multiplicação. Para você ter uma ideia, as 2 primeiras palavras de promessa que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque Ele liberou isso quando Ele criou o homem, quando Ele criou Adão, quando Ele criou o homem. Ele disse o quê? Multiplicai e dominai. Então, multiplicação é uma promessa de Deus, uma palavra de bênção liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só que essa multiplicação, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, não é apenas que Deus vai multiplicar o seu dinheiro, porque isso é muito raso. Então, quando alguém ouve a palavra de multiplicação, logo pensa, meu Deus, Deus podia tanto multiplicar, né? E eu ter muito. A verdade é que todos nós temos o suficiente. Só que para quem considera o suficiente pouco, o suficiente nunca vai bastar para você. Quem considera pouco o suficiente nunca basta. E muitas vezes quando nós ouvimos essa palavra multiplicação, nós não entendemos que é um princípio de Deus. E nós podemos ver isso na própria palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia para você acompanhar, eu vou citar aqui. Evangelho de João, no capítulo 6. João é quem vai trazer, é o evangelho que apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus. E uma das coisas que João mostra, que João relata, é o milagre da multiplicação. Todos os evangelhos, irmãos, falam desta passagem, da multiplicação. Porém, João, ele fala isso de uma forma onde ele, com a proposta de mostrar, de evangelizar Jesus Cristo como Filho de Deus, ele mostra isso mais uma vez para evidenciar quem Jesus de fato era. E a palavra diz que os discípulos e Jesus, naquele tempo, irmãos, o contexto dessa palavra diz que eles estavam vindo de uma caminhada muito longa, de um período de muitos desafios. Para você ter uma ideia, Jesus e os discípulos, eles não estavam tendo tempo nem para se alimentar. Então eles se retiram para esse lugar. Eles se retiram para esse lugar, para o que eu e você chamaríamos de férias. Então Jesus estava de férias com os discípulos naquele lugar. Eles se retiraram porque eles vinham de um tempo muito atribulado. Uma das coisas que aconteceu foi que eles receberam a notícia que João havia sido morto, que João havia perdido ali, que ele havia tido ali então a sua vida ceifada. Por quê? Porque ele havia pregado o evangelho. E eles recebem então essa notícia, nesse percurso, nessa situação. Só que a palavra diz que Jesus estava indo para aquele lugar. Olha para você ver no versículo 1. Depois dessas coisas que estou te dizendo, Jesus atravessou o mar da Galileia e o que é o de Tiberíades, que é o mesmo. E a grande multidão o seguia porque tinha sinais e maravilhas que operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. Era a época da Páscoa, que já estava próxima. Jesus, erguendo os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava e disse a Filipe: onde compraremos comida para toda a gente comer? Irmão, Jesus pergunta para quem? Para Filipe. E fala: onde nós vamos comprar comida? E ele perguntava isso para fazer o quê? Para o testar. Não é porque Jesus não sabia da situação, porque Jesus queria testar Filipe naquela ocasião.
E respondeu Filipe dizendo: Senhor, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse o pedaço. Outros dos discípulos, Andrés, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, pequenos 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Lembra aqui da encenação? O que é isso para tantas pessoas? Amados, a Bíblia diz que ao fim daquele tempo, eles estavam ali. Jesus vê uma grande multidão, eles se retiram, mas a multidão fez o quê? Seguiu Jesus. Então o que ele iria para se retirar, um lugar para estar ali com seus discípulos? Porque a multidão, a intenção do coração da multidão não era muito boa, irmãos. Sabe por quê? A multidão só estava atrás de Jesus por causa do pão. A multidão só queria milagres. A multidão só queria se alimentar. Mas mesmo que a intenção da multidão não era boa, Jesus sempre tem compaixão. Querida, a intenção do mundo não é boa. A intenção das pessoas não é boa. Mas Jesus tem misericórdia delas. Muitas vezes a intenção de quem busca Jesus não é boa. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes nós, só estamos querendo pão, só estamos querendo milagre, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus tem misericórdia de você. Jesus tem misericórdia de mim, ainda que eu me aproxime dele só por interesse. Jesus tem misericórdia de mim, ainda que eu só queira ver os milagres dele, e depois eu vou embora. Mas ele tem misericórdia de mim, e ele não vai deixar de te abençoar. Ele não vai deixar de te alimentar nessa noite, porque você veio aqui por qualquer um desses motivos. E quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, nós vamos entender que o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas certamente é sempre o que funciona. O jeito de Deus trabalhar, o jeito de Deus multiplicar, ele nem sempre vai fazer sentido, mas certamente é o que funciona. O que acontece quando nós trazemos os nossos recursos a Deus? Tudo que é levado para Deus primeiro, tudo que é levado em adoração a Deus é multiplicado. Tudo que a gente prioriza primeiro Deus, tudo que você oferece primeiro para Ele, que você rende em adoração, vai se multiplicar. E sabe, querido, quando nós observamos essa palavra, eu consigo extrair aqui alguns princípios da multiplicação para a minha vida e para a sua vida. O que Deus liberou para essa igreja e o que Ele está liberando hoje para a sua vida. Sabe qual é o primeiro princípio que eu aprendo aqui com essa palavra? Algo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. A Bíblia diz que Jesus pegou, no versículo 16 vai dizer, tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus faz o quê? O abençoou. Jesus não multiplica o que Ele não abençoa. Jesus não multiplica o que não é primeiro abençoado. É por isso que muitas coisas que multiplicam, você não entende. É por isso que muita coisa que acontece, que vai para frente, você fala, mas como? Porque foi abençoado, por isso foi multiplicado. E a Bíblia diz que Ele pegou aquele pão, aquele peixe, e Ele então ergue para o Pai. A Bíblia diz que Ele deu graças, e só depois de abençoar é que Ele multiplica. Então aqui está um primeiro princípio para a minha vida e para a sua vida. Se você quer viver a multiplicação de Deus na sua vida, você precisa primeiro procurar que Ele te abençoe. Não que Ele te abençoe com abastança em primeiro lugar. Porque deixa eu dizer uma coisa, Deus usa coisas desprezíveis para ministrar a multiplicação. Sabe o que é interessante? Talvez você nunca ouviu isso. Em todos os evangelhos vai dizer a mesma coisa, que eram só 5 pães e 2 peixinhos. O que você não sabe era que aqueles pães, talvez você não saiba, e talvez alguém aqui também saiba, é que aqueles pães não eram pães de trigo, eram pães de cevada, ou seja, aqueles pães eram pães mais inferiores que podiam ter naquela época. Sabe os peixinhos? Sabe por que a Bíblia fala peixinhos? Tudo na Bíblia tem um significado, irmãos. Sabe por que a Bíblia fala que eram peixinhos? Porque eram peixinhos pequenininhos, que de tão ruim que eram, tinham que ser salgados para o sabor ficar um pouco melhor. Se você for um pão, querido, que a sua origem você acha que não é tão boa,
Se você achar que você é tão ruim, que precisa melhorar para Deus te usar, Ele usa gente improvável como eu e como você. Ah, querido, Deus quer multiplicar o evangelho por meio de gente como eu e como você. Só que eu quero te dizer, não retém o que você tem porque você acha que é pouco, porque Deus quer usar o que você tem para multiplicar. Sabe o que a gente acha que o que a gente tem fomos nós que adquirimos? E esse é um erro que muitos de nós cometemos. Não, tudo que você e eu temos veio de Deus. Você só precisa olhar para dentro e descobrir. O problema é que a gente quer olhar para fora, a gente quer melhores condições, nós queremos mais recursos. E com a igreja não é diferente. Sabe qual é o segundo princípio da multiplicação que eu vejo, que dá para aplicar na minha vida, na sua vida pessoal, na igreja? Segundo princípio da multiplicação: somente o que é dado pode ser multiplicado. Você pode repetir isso comigo? Somente o que é dado pode ser multiplicado. Imagina se aquele menino tivesse olhado e falado: o quê? Isso aqui é muito pouco, eu não posso dar. Isso aqui é muito miserável, mas isso aqui eu não posso dar. Enquanto você acha que o que você tem não serve para Deus usar, existem pessoas esperando, porque a palavra precisa ser multiplicada através da minha vida e através da sua vida. Enquanto você, enquanto eu olharmos para nós e dizer: mas eu não tenho nada, eu não sou ninguém, ai, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Querido, no versículo diz que em seguida aquele menino entregou aos discípulos o que ele tinha. Você tem entregue o que você tem para que Deus possa multiplicar? Você tem entregue as palavras que Deus colocou no seu coração para multiplicar isso na vida de outras pessoas? Ou quem sabe tem pessoas do seu lado precisando ouvir uma mensagem e você fala: não, mas eu não sou pastor. Não, mas eu nem sou crente. Não, mas eu nem vou na igreja. Querida, aquele menino simplesmente entregou o que ele tinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer um princípio para multiplicar? Você quer um princípio para viver a bênção de Deus sobre a sua vida? Você e eu não podemos comer o que Deus vai usar para realizar um milagre da multiplicação. E aqui eu ainda pego um gancho para dizer para você. Esse segundo princípio aqui, sabe por que tem pessoas que estão sempre reclamando, que não prosperam, que as suas vidas são miseráveis? E eu não estou falando só de dinheiro, porque tem gente que é tão pobre que tudo que tem é só o dinheiro. Eu já vi gente próspera que não tem onde dormir. E já vi gente que não sabe em qual carro anda. E que é mesquinha, querido. E que se for para escolher, eu fico com a que não tem onde dormir. Agora, se você e eu acreditamos que o que nós temos é pequeno, sabe aquelas pessoas que pegam o salário no final do mês e falam: mixaria, você nunca vai prosperar. O meu dinheiro não dá para nada. Aqui ninguém faz isso, tá, querido? Isso aí é só os lados de lá, não sei para onde. O meu salário não dá para nada. Quem sabe é porque você está comendo o que era para você entregar para multiplicar. Ah, mas tudo que eu tenho, essa família que eu tenho, olha o corpo que eu tenho, meus filhos, meu emprego. Se você não entregar, nunca vai multiplicar. Se nós não entregamos, não multiplica. Nós não podemos comer o que é para multiplicar. Terceiro princípio da multiplicação: coloque a sua vida em ordem para que aconteça a multiplicação. Irmão, eu estou compartilhando para você uma palavra que Deus trouxe para a igreja, mas que dá para aplicar na nossa vida. Sabe que interessante? Se você olhar aí ainda no versículo 6, ou no capítulo 6, você vai ver que ali estavam cerca de 5.000 pessoas. Fora crianças e mulheres que não eram contadas. Existe um pesquisador, querido, que disse que aproximadamente poderiam ser até 20.000 pessoas. Antes de Jesus entregar os pães que haviam sido multiplicados, o que ele mandou os discípulos fazer? Manda todo mundo sentar. Organiza o povo de 100 em 100 que eu vou multiplicar. Tem muitas pessoas que não vivem a multiplicação na sua vida porque a vida é uma desordem. Se você não organizar, querido, se nós como igreja, a igreja Braços do Pai, Deus está dando uma palavra para nós, porque vocês precisam se organizar. É tempo de multiplicação?
mas tem que ter ordem, porque sem ordem não existe multiplicação. Deus não falou, joga o pão para o alto, joga os pedaços de peixe, quem pegar primeiro é isso aí, querido. Deus não multiplica na desordem. Você quer multiplicar? Você pai de família, põe em ordem a sua casa. Você filho, põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida, porque muitas pessoas não têm conseguido receber a mensagem do Evangelho, porque aqueles que deveriam estar multiplicando a palavra, estão multiplicando a vergonha, estão multiplicando, querido, o vexame, porque muitos não podem olhar para aqueles que dizem que creem na palavra, que estão pregando o Evangelho, e que querem assumir a sua responsabilidade, porque muitos estão ocupados organizando, e na verdade não organizando, bagunçando mais as suas próprias vidas. O milagre da multiplicação só acontece quando nós obedecemos à voz de Jesus e organizamos as coisas conforme Ele nos mandou. Irmão, você quer saber mais? Deus não pode abençoar aquilo que a palavra condena. Então põe em ordem a sua vida. Você quer que Deus te abençoe, mas está praticando, está vivendo o que a palavra condena? Irmão, não tem jeito. Você vai ter que colocar em ordem. Você vai ter que pôr as coisas no lugar. Sabe por quê? O desejo de Deus é estender sobre a sua vida tudo aquilo que está escrito aqui. O desejo de Deus é ver você prosseguindo, é ver eu e você vivendo sonhos, vivendo o propósito dele. Então ele está dizendo, eu não posso abençoar aquilo que a minha palavra condena. Irmão, o que eu digo para você? Pessoas honestas roubam a Deus? Não, irmãos. Pessoas honestas, pessoas que querem viver o propósito de Deus, estão buscando a cada dia transgredir a vontade de Deus? Não, irmãos. Assim também é em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos corrigir e colocar em ordem aquilo que Deus está nos dizendo. O milagre de multiplicação dos pães e dos peixes, para mim, eu acredito que provavelmente um dos milagres mais populares conhecidos, realizados por Jesus Cristo. E pode parecer um pouco surpreendente, mas esse milagre é o único milagre que é descrito nos 4 evangelhos. Você sabia disso? Os 4 evangelhos mencionam exatamente este milagre. Mas mesmo se o milagre é muito familiar para nós, irmãos, nós não devemos perder de vista o significado, o propósito de cada um dos detalhes. Sabe qual detalhe que eu vejo aqui? Como eu disse para você, que a multiplicação dos pães e dos peixes começa com o que parece insignificante. Meus irmãos, essa igreja pode parecer insignificante para muitos. Eu era insignificante para muitos. Até que eu encontrei o meu lugar em Deus e descobri que se Ele acreditava em mim, eu não tinha que provar nada para ninguém. Eu só precisava continuar olhando para Ele. Deus usa coisas insignificantes. E esse é um dos detalhes desse milagre. Ele começou com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele quer começar, querido, com pessoas como eu, com pessoas como você. Às vezes o que a gente não entende é que quando Deus fala sobre isso, logo a gente pergunta, mas quanto? Foi isso que o discípulo respondeu para Jesus. Jesus, o senhor não está entendendo. Não se trata de quanto dinheiro. A questão é que aqui não tem aonde comprar. Sabe quando você está numa situação onde você tem dinheiro, mas você não tem como comprar? Foi isso que os discípulos disseram. E a verdade, irmãos, que o capital da igreja nunca foi o dinheiro. O capital da igreja é a fé. Eu nunca ouvi testemunho de igreja alguma. Irmãos, nós entramos aqui nessa igreja. Não era esse teto, não era essa iluminação. E nós não tínhamos exatamente R$1 no caixa. Mas nós tínhamos palavra de fé no nosso coração. A última obra que fizemos aqui, falamos, irmãos, o valor da obra é R$38 mil. E quando nós temos em caixa, vamos fazer, vai 1, vai 2, bolinha, quadrado, xizinho, nada. Porque o capital da igreja não é o dinheiro, o capital da igreja é a fé. Igreja nunca faz nada porque tem dinheiro em caixa. Mas se tem palavra, tem fé. E se tem fé, vai acontecer, irmãos. E sabe por que o Senhor tem trago isso para o meu coração? Porque eu sei que ninguém inventou o evangelho.
O evangelho nós recebemos do Senhor. Irmão, ninguém inventou o evangelho, ninguém criou o evangelho. O evangelho nós recebemos do Senhor e Ele é suficiente, Ele é poderoso. Não precisa de mais nada a não ser Cristo no centro. Jesus, Senhor dos senhores, Ele pregado, crucificado, ressuscitado e poderoso, é capaz de transformar tudo e qualquer coisa. Então, quando nós entendemos essa verdade, irmãos, precisamos compreender também que a multiplicação precisa da nossa parte. Aqui está um detalhe também. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas quem serviu foram os discípulos. Jesus multiplica os pães e peixes e fala assim: olha, vão, deem de comer a multidão. Sabe o que isso mostra? Existe uma multiplicação para essa igreja, mas isso requer a minha participação e a sua. Ele vai multiplicar, Ele já multiplicou. A palavra vai ser multiplicada em nós. E o que Ele está falando com você? Vai, dê de comer à multidão. Eu multipliquei, agora é vocês que vão servir. Foi isso que Ele fez com os discípulos. Não foi Jesus que serviu a multidão. Sabe por quê? Jesus é o pão. Agora quem entrega somos nós. Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é Senhor dos senhores. E agora Ele está dizendo para nós, irmãos, agora é vocês que têm que dar de comer à multidão. Então, se algum dia começarmos a pensar como André, por exemplo, Senhor, mas é só o que nós temos. Se um dia você começar a pensar como André pensou, se um dia você começar a pensar que o que você tem e dizer: Senhor, mas esse alimento é pouco para a multidão, talvez você diz assim: querido, é só uma oração. Nunca mais diga isso. Talvez você diga assim: é só um abraço, é só uma palavra que eu tenho. Querido, se você oferece compaixão a quem está abatido, você está alimentando e está multiplicando. Se você e eu, pode ser apenas um gesto de amor, pode ser apenas um gesto de bondade, você está multiplicando a palavra que Deus colocou no seu coração. Em outras palavras, Deus pode multiplicar e ampliar os nossos poucos esforços e convertê-los em bens espirituais excessivos. Sabe outro detalhe que eu aprendo aqui, querido? A multiplicação dos pães e dos peixes mostra que nós não devemos negligenciar a necessidade. Os discípulos, Jesus olhou aquela multidão e falou: não posso dispersar esse povo sem comer. O que é que os discípulos falaram? Ô irmãos, o que é que os crentes falaram? Manda esse povo embora, Jesus. É o que muitos de nós temos feito. Quando a necessidade vem a nós, a gente começa a dar desculpa, e de outro modo nós estamos dizendo: manda embora, nós estamos aqui todo mundo confortável, eu sei da minha salvação, então está tudo certo. Irmão, nós não podemos negligenciar. Você não pode continuar mandando as pessoas embora. Eu não posso mandar as pessoas embora, eu não posso mandar as pessoas despedi-las quando a necessidade é mostrada para mim. Nós temos que observar, irmãos, nós não podemos negligenciar isso. E a Bíblia diz que, terminando o milagre, Cristo disse aos discípulos: reúnam todas as sobras, para que nada seja desperdiçado. Querida, deixa eu falar algo para você. A sua prosperidade não te dá o direito de desperdiçar. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem muito crente, tem muita gente conhecedor da palavra desperdiçando comida em casa. Nós ainda vivemos em um dos países com maior índice de pessoas que estão passando fome. Tem pais, tem filhos, tem pais que não ensinam os filhos, ele experimenta, joga no lixo. Lembre-se de algo: o que você está desperdiçando hoje pode ser aquilo que alguém está do seu lado, que está usando, que precisa para a sua necessidade. Irmão, se tem uma coisa que eu sempre tive zelo, foi com desperdício. Eu sempre preferi ir numa panela de comida 10 vezes do que eu encher o prato, não conseguir comer, raspar aquela comida e jogar no lixo. Para você ter uma ideia, eu casei tem 2 anos. Você pode perguntar, meu marido está ali atrás. Pouquíssimas vezes, raras, nós jogamos fora alguma coisa de comer na nossa casa. Você tem ideia, irmão? Às vezes ele vai trocar de chinelo, eu falo com ele: pega esse chinelo que você não está usando,
Você compra um novo, põe lá no porta-malas do carro. No dia que você estiver passando um sinal, você encontrar um pedinte lá, ó, um cracudo, como diz por aí, pega o chinelo e entrega para ele. Mesmo que ele vá usar 20 metros e vai queimar ele no craco de novo, entrega para ele. Vai pôr no lixo, querido. Sabe o que eu faço? Eu não ponho chinelo, não ponho roupa no lixo. Sabe o que eu faço? Eu dobro e coloco visível. Porque se você não sabe, tem gente que se alimenta do seu lixo. Aqui no Alterosa, Dom Bosco, nessas regiões, porque eu já vi. Eu descobri que pessoas rasgavam o meu lixo. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Eu descobri que eram os recicladores. Você faz reciclagem na sua casa? Isso é coisa de gente que entende o reino. Mas como assim, pastora? Isso se chama sustentabilidade. Sabe o que significa isso? Talvez você não saiba. Tem alguém que passa e abre o lixo da sua casa para pegar os recicláveis. Te custa separar numa sacola? Te custa colocar todos os recicláveis, separar lá, porque tem gente que depende disso para viver. O que é lixo para mim, o que é lixo para você, é suprimento para outras pessoas. Essa consciência é bíblica, meus irmãos. Eu não estou falando nada para você que não seja bíblico. Só que eu preciso trazer esse entendimento para você. A abundância de bens na nossa vida tem nos cegado, irmãos. A abundância de bens tem nos feito lidar de forma errada. Só que o que Deus quer trazer para mim e para você não é abundância de bens materiais, é abundância de bens espirituais também para a nossa vida. Querido, deseje sim o conforto para a sua família, amém? Deseje sim o conforto, mas entenda, a sua prosperidade não te dá o direito de desperdiçar nada, de desprezar ninguém. Embora as bênçãos de Deus sejam abundantes, embora as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, nós devemos sempre ter o cuidado de certificarmos que não há nada na nossa vida que esteja nos fazendo desperdiçar as bênçãos do Senhor para nós. Sabe, querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. O relato da multiplicação dos pães e dos peixes termina com a verificação de todos que estavam satisfeitos após o recolhimento. Após perceber que todos estavam satisfeitos, Jesus manda recolher e condicionar aquilo. Quando, com a sua compaixão e o seu amor, Jesus, ele nos dá uma graça, a sua graça. Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Jesus, ele nos abraça. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele não faz as coisas pela metade, mas ele faz completamente. Como aconteceu aqui, nesse episódio, todos estavam satisfeitos. Jesus enche os nossos corações. Jesus satisfaz a sua alma, minha alma nessa noite, com seu amor, com a sua graça. E ele também nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Amados, o tema desse aniversário é multiplicação, porque é algo que o Senhor tem trago para nós, são 7 anos. E algumas coisas que estão caminhando, hoje eu entendo que só multiplicou porque Deus abençoou. E só vai multiplicar porque Deus continua abençoando. Quando algo para de multiplicar é porque Deus já não está mais concordando com aquilo. E irmãos, nós vamos multiplicar. E vou dizer a verdade para você. Estou dizendo para você que a gente vai ter um templo para 10 mil pessoas. Não, não é isso não. Porque eu não consigo cuidar nem de 1000 sequer. Mas eu acredito que eu consigo cuidar de uma parte. Ele consegue cuidar de outra parte. Você, rapaz, consegue cuidar de outra parte. Você. Nós não vamos cuidar só de 20 mil. Nós vamos cuidar das multidões que o Senhor nos entregou. Então, querido, olha, não se assuste se você começar a andar por aí e você começar a ver a igreja Braço do Pai escrita em algumas placas por aí, em alguns lugares, porque nós vamos estender e nós vamos alavancar. Aonde o Senhor nos colocar, nós iremos pregar a palavra, nós iremos anunciar, porque é tempo de multiplicarmos o que o Senhor nos entregou. Sabe, queridos, eu agradeço ao Senhor porque Ele poderia fazer tudo. Você acha que Jesus precisava daqueles 5 pães e 2 peixinhos, irmão? Sim ou não? Deus criou tudo. Não tinha nada que Ele criou tudo só por meio da palavra, através de Cristo, não é isso? E com o Espírito Santo. Então Jesus precisava de 5 pães e 2 peixinhos.
Mas Ele escolheu porque tinha mais gente para incluir. Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele quer te incluir nesse plano. Ele quer incluir a mim, Ele quer incluir a você. Ele deseja que nós possamos viver isso todos os dias da nossa vida, irmãos. E eu abro meu coração e eu falo para vocês. O Senhor, Ele escolheu multiplicar tudo. Olha, Ele multiplicou o ser humano, Ele multiplica. Você vê, os animais se multiplicam, a natureza se multiplica. Tudo que Deus faz tem que se multiplicar. Essa é a ordem de Deus, amém? Tudo que Deus faz tem o propósito de se multiplicar. E quando nós observamos isso, o que te leva a entender que o propósito de Deus para a sua vida é que não pare em você, querido. É que não pare em mim, é que continue se multiplicando, é que continue a cada dia aumentando, 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 até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Até que todos. E nessa multiplicação, Jesus quis contar com um menino, com 5 pães, com 2 peixinhos, abençoou e entregou para os discípulos. Nessa noite eu te entrego essa palavra. E quero dizer para você que Jesus te abençoou. E agora Ele está dizendo, vá e dê de comer à multidão. Você ainda está se julgando, querido pequeno? Você ainda está achando, mas eu sou sujo demais. Eu não tenho. Tem gente que fala assim, eu vou lá na igreja, mas primeiro eu vou melhorar, querido. Você não toma remédio para depois procurar um médico, é? Tá infartando, fala, não, vou melhorar para depois ir lá no hospital. Eu nunca vi. Da mesma forma, são pessoas que entendem que tem que melhorar, que tem que se curar para procurar Jesus. Não, querido. A Bíblia diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos. E Ele vai te usar. Ele quer usar a sua vida. Outro dia, a irmã Silene estava contando aqui a história de fé dela. E ela falou de um dia que Deus usou tanto uma irmã que veio aqui no lugar e abraçou ela. Parecia só 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas fez uma diferença. Quantas pessoas na sua vida que estão precisando dos seus 5 pães e 2 peixinhos e você está segurando? Não retém o que Deus colocou na sua vida, querido. Às vezes você se julga tão incapaz. Talvez você é uma pessoa tão ferida pela vida, quem sabe até pela sua família. Talvez tantas pessoas não te compreenderam. Deus te trouxe aqui hoje para saber que Ele não te despreza por você achar que é inferior, porque superior é só Ele. E nessa noite Deus está chamando pessoas para entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos para Deus. Sabe o que é maravilhoso também? Deus só pode manifestar um milagre de multiplicação quando nós assumimos a nossa incapacidade. Foi nessa hora que Ele manifestou, foi nessa hora que Ele multiplicou. Na hora, talvez você está vivendo situações que você fala, mas eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Reconhece, entrega, que o Senhor vai operar o milagre. Sabe o que você precisa fazer hoje? Eu também? Entregar. Sabe o que eu falo aqui, irmãos? Eu brinco e falo assim, irmãos, olha, não sei se vocês estão vendo aí. Nesse púlpito aqui não tem nome. Dá uma olhadinha na sua cadeira para você ver se tem algum nome aí. Nada aqui, esse teclado não tem nome, esse microfone não tem nome, essa caixa não tem nome, irmão. Nada aqui tem nome, sabe por quê? Eu falo com os irmãos, irmãos, eu não tenho medo de perder meu lugar, sabe por quê? Eu não tenho lugar. Se amanhã Deus falar comigo, o meu tempo aqui acabou, eu saio daqui sem levar uma cadeira dessa, porque nada aqui é no meu nome. Não tem essa de pastor falar a minha igreja, o meu rebanho, o meu povo. Oh, irmão, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Sabe por que o Senhor multiplicou a igreja Braço do Pai, que começou há 7 anos atrás com 11 pessoas? Porque é dele. Aqui ovelha não fica em coleira não, irmãos. Ovelha fica em pasto. Ovelha não é cachorro, ovelha não é gado. E mais do que ovelha, a igreja Braço do Pai não te vê para sempre como uma ovelha. Você pode até entrar como ovelha, mas Deus vai te transformar num pastor. Porque ovelha não conduz ovelha, já pastor conduz ovelha. Então Deus quer te levar a evoluir.
Mas nessa noite Ele te chama para entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos para Ele. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria convidar você, querido, sobre essa palavra, você tirar um tempinho para você falar com Deus, você e Ele, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, se você assim quiser fazer. Por que nós damos essa recomendação? Porque às vezes é difícil você se concentrar, mas é um momento que é você e Deus. E sobre essa palavra, quem sabe você não precisa tomar uma decisão. E qual a decisão você vai tomar hoje? Será que você está se colocando no lugar como aquele menino que achava só que estava ali na multidão? Porque nós temos esse problema, irmãos, de achar que nós só somos mais um na multidão. Tudo bem, mas até quando você quer ser? Só mais um na multidão. Era só um menino. Talvez você fale, mas eu. Não é assim que Deus te vê. A Bíblia diz que o Senhor falou, olha, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Sabe o que Deus usa para multiplicar? Não é o que está nas suas mãos, é o que está no seu coração que revela. É o que está no meu coração. Então vamos orar, querido. Quem sabe você precisa entregar os seus 5 pães, 2 peixinhos, como eu entreguei há mais de 7 anos atrás. Tudo que eu tinha era uma palavra no meu coração, tudo que eu tinha era um desejo, uma fome dentro de mim, e eu queria ver pessoas transformadas, e ainda quero. E eu falei, Senhor, é só o que eu tenho. Eu sou limitada, eu sou pequena, eu sou falha. Senhor, como eu vou fazer isso? E Deus falou comigo, não se preocupe como. Você só tem que entregar para quem pode todas as coisas. E talvez você está preso no como, no porquê, no para quê. E você ainda não descobriu quem. Não se trata dos seus recursos, queridos. Sejam eles financeiros, sejam eles espirituais. Entrega para o Senhor. Entrega seus 5 pães, 2 peixinhos. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Ele ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você, querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Eu me uno a cada uma dessas pessoas aqui nessa noite, Pai. Cada um dos amigos, dos irmãos que estão aqui. Senhor, sobre essa palavra, nós abrimos o nosso coração e nós queremos tomar uma decisão nessa noite. Senhor, nós queremos te entregar os nossos recursos, aquilo que o Senhor mesmo nos deu, mas que nós estamos abraçando. Muitas vezes por medo, por dúvida, por dores, traumas, problemas, tantas coisas. Quantos de nós, Senhor, estamos presos nas circunstâncias, que ainda estamos murmurando, ainda estamos praguejando, ainda estamos, Senhor, falando contrário de tantas coisas, quando o Senhor está dizendo, tudo que eu pedi foi que você me entregasse. Senhor, nessa noite nós queremos te entregar aquilo que parece tão pouco, aquilo que de verdade nas nossas mãos é pouco. Nós cremos que nas tuas mãos pode multiplicar. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, desperta cada um de nós. O Senhor não precisava de nós para multiplicar a palavra. Senhor, 12 homens, mais precisamente 11 homens, estabeleceram e decidiram se entregar para o Senhor. E essa palavra foi multiplicando, 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 e hoje estamos nós aqui. A tua palavra diz que aqueles homens estremeceram Samaria. Senhor, somos mais de 12 aqui nessa noite. E eu sei, Senhor, que se nós sairmos daqui com o entendimento dessa palavra, e nós começarmos a compartilhar os nossos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, nós vamos estremecer a cidade de Betim, porque a palavra vai começar a se multiplicar. Senhor, vidas começarão a se render, os vizinhos deles vão começar a buscar. Senhor, as famílias vão começar a se render, porque a palavra que em nós está é a palavra do Senhor, e essa palavra é viva, ela é eficaz. Então desperta corações aqui nessa noite, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor não apenas faça o que fez comigo, mas faça muito além. Leva-os além, Senhor, muito além.
além do que pedimos, além do que pensamos, Senhor, conforme o poder que opera em nós, Pai. Tira, Senhor, toda a cegueira, porque muitos ainda não conseguem ver a multiplicação, não conseguem entender como os discípulos, que só entenderam quando viram mais de 5.000 pessoas comendo de 2 pães e 5 peixes. 5 pães e 2 peixes. Senhor, nós não queremos ver para crer, nós já cremos, por isso nós veremos, Senhor. Naquele dia que era só eu, Pai, eu acreditei. Compartilhei com 11. E hoje todos esses estão aqui, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que era o Senhor que ia multiplicando as pessoas e acrescentando na igreja. Senhor, nos ajude a colocar a nossa vida em ordem. Nos ajude, Senhor, a não negligenciar as necessidades à nossa volta. E nos sustenta, para que nós possamos ver a sua palavra dia após dia, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Eu quero aqui mais uma vez agradecer. Acende Jesus aí para mim, por favor. Obrigada. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, querido, levanta a mão assim, deixa eu ver você. Aqui, ali, lá atrás, aqui também. Sejam todos muito bem-vindos, viu? É uma alegria receber vocês aqui. Apesar de você ter vindo hoje a primeira vez, nós já recebemos vocês como parte dessa casa, parte dessa família. É muito bom poder louvar e adorar o Senhor com vocês. Vocês são bem-vindos aqui, viu? Depois eu vou pedir que vocês se identifiquem mais uma vez. Fique com a mão levantada, nós queremos só dar uma lembrancinha para vocês. Isso, você está nos visitando aqui, lá atrás. Receba, que é feita com muito carinho, tá? Você vai receber também aí uma ficha que você pode preencher durante o culto. É só porque nós fazemos questão de continuar conhecendo melhor vocês, tá bom? E o que vocês precisarem, nós estamos aqui para poder servir vocês, tá? Se puder levantar a mãozinha aí, você que ainda não recebeu a lembrancinha, tá? Só para as meninas verem vocês. Aqui desse lado, Joelma, de cá. Amém? Muito obrigada, viu, pela visita de vocês. Volte sempre, é muito bom se alegrar com o Senhor juntamente com vocês, amém? Irmãos, nós vamos ter agora, vamos dar continuidade, nós vamos ter a apresentação. Desculpa, irmãos, faz parte, tá? Não é apresentação ainda não. Eu queria que você acompanhasse conosco, nós temos um vídeo, tá? É até bom que você vai conhecer um pouquinho mais dessa história da igreja que eu estou falando para você, tá bom? Então vamos acompanhar. Há 7 anos atrás, a cidade de Betim ganhou um presente de Deus. Dia 11 de setembro de 2016, estava nascendo a Igreja Braços do Pai, mas você já sabe, que nascemos com apenas 11 pessoas na garagem da nossa irmã Sebastiana. Mas a Igreja Braços do Pai não é apenas um lugar de paredes imóveis. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nascemos com o propósito de levar pessoas até Cristo, amando, servindo, cuidando, apacentando. E o nosso maior exemplo para isso é Jesus Cristo. Nós somos apaixonados por ver Cristo transformando vidas. E nós não vamos parar até que Cristo venha. E agora, Cristo nos leva a um novo nível. É hora de se estender, de crescer, de multiplicar. Não são apenas 7 anos, mas acreditamos que Deus tem um novo tempo para nós. E por isso, quero te encorajar a se levantar e juntos declararmos que a cidade de Betim é do Senhor Jesus. É hora de multiplicar. Igreja, eu acredito em um evangelho verdadeiro que me salvou e te salvou. E juntos, repito, juntos iremos levar o evangelho a toda criatura. E eu quero te lembrar que nesses 7 anos passou inúmeras pessoas aqui em nossa casa.
e você sempre fez parte da nossa história. Você faz parte. Obrigado e parabéns pelos 7 anos da Igreja Braços do Pai. Igreja Braços do Pai, um lugar. Amém. Pode acender as luzes, por favor. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz aí? E com calor? Ó, não é todo mundo não, então tá legal. Querido, é uma alegria estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Israel. Sou responsável da mídia ali junto com os irmãos. Sou o marido da pastora Natália. E a Carol pediu para a gente fazer um vídeo e falar um pouco aqui. E eu pensei, orei. Mas tem algo que me marcou muito, que quando a pastora Natália, o pastor Office, a direção da igreja, decidiu fazer esse culto com o tema multiplicação, isso me lembrou um pouco do meu passado. E vocês já escutaram um pouco, né, da minha história aqui. E a gente fica pensando o que é multiplicar. E eu não sei se você já parou para pensar, mas a multiplicação ela pode ser feita de várias formas. Através do seu casamento, com um filho, no seu dinheiro, nos seus bens. Mas, se tratando da igreja, do reino de Deus, não há nada mais importante do que pessoas. Quem aqui queria que o seu amigo, o seu familiar estivesse aqui do seu lado? E eu quero te deixar uma pergunta aqui, mas você não precisa me responder. Será que nós estamos falhando como igreja? Será que nós estamos deixando de levar o evangelho a essas pessoas porque muitas das vezes nós somos omissos de falar a verdade? Aliás, a verdade dói, né? Muitas pessoas falam, mas a Bíblia nos fala que a verdade ela liberta. Então aqui no vídeo ficou algo muito marcado que ali fala assim, é hora da gente multiplicar. A Igreja Braços do Pai tem várias promessas sobre essa casa de multiplicação. Meu querido, eu não sei como nós vamos estar daqui 10 anos. Mas eu sei como eu quero estar daqui 10 anos. Sabe? E nós temos algo em comum aqui nessa noite. Você não veio aqui apenas por causa da Igreja Braços do Pai. Você faz parte de um corpo que está muito além da Igreja Braços do Pai. Um dia tudo isso daqui vai acabar. E Cristo irá nos buscar como noiva, como uma igreja santa, que não tem erro. E muitas das vezes nós estamos parando em pequenos atos de pessoas, falando assim, a igreja ali erra, a igreja faz isso, o pastor errou. Entenda, meu querido, eu não quero falar aqui para você que a gente deve aceitar os erros das pessoas. Mas nós muitas das vezes estamos buscando uma igreja santa que aqui na terra não vai existir. E às vezes nós estamos deixando de nos multiplicar por causa disso. E quando eu fui fazer o vídeo, quando eu fui fazer algumas coisas, e eu parei para mim estudar, para mim reler a história da igreja, ver algumas fotos. E uma coisa ficou muito marcada. E se você que não conhece a história, realmente começou com 11 pessoas. E temos algumas delas aqui. Mas essa igreja realmente tem multiplicado. Para você que não sabe, a Igreja Braços do Pai tem muitos sonhos. Sonhos de alcançar crianças, adolescentes, prostitutas, usuários de drogas. Seja quem for. Mas isso só vai acontecer através do Evangelho. E os nossos pastores aqui, eu posso falar, né, coloco minha mão no fogo por eles. Nós temos uma liderança muito séria e que ama a sua vida. E querido, eu quero te encorajar. Que de hoje, na hora que você chegar na sua casa, você comece a multiplicar. Comece a multiplicar bênçãos, comece a multiplicar palavras. Meu querido, não importa se aqui amanhã vai ter 100, 250, não. Mas se as pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, é o que importa. A Igreja Braços do Pai não se importa com apenas a quantidade. Mas se a igreja vizinha tem um Evangelho verdadeiro e lá está cheio de pessoas transformadas e renovadas pelo poder de Deus, é isso que importa. É claro que aqui nós amamos muito vocês. Mas saia daqui hoje
com isso na sua cabeça. É hora da gente multiplicar. A gente está perdendo muito tempo, irmão. A gente está perdendo muito tempo na televisão, usando as redes sociais. Não que a gente não possa usar, mas nós estamos importando com coisas tão pequenas, deixando o que verdadeiramente importa. E a Bíblia nos dá realmente um mandamento, né? Ide e pregai. Então, eu não sei onde você parou, não sei onde você está desanimado. E se você está animado, anima-se mais, sabe? E eu quero orar com vocês. Quero chamar o pastor Washington aqui, a pastora Natália. E assim, eu não sei como que vai ser ano que vem, mas eu espero estar aqui com pessoas sentadas no chão, de não caber pessoas aqui. Não apenas por causa de quantidade, mas cada pessoa que entra aqui e tem sua vida transformada é uma a mais no reino de Deus. E assim a gente vai fazendo um efeito que não tem fim. Coloque sobre seus pés, por favor. Vamos orar. Amém, vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu tenho muita alegria no meu coração e todas as vezes que eu entro aqui, a cada vez mais e mais, Deus ele renova as minhas forças, eu ativo a minha fé. E valeu cada madrugada que nós passamos aqui nesse lugar, trabalhando para o Senhor. Nunca para mostrar nada para ninguém, mas sempre aqui com alegria no nosso coração para fazer, porque nós entendemos qual o propósito de multiplicação que Deus tem sobre a nossa vida e sobre a sua vida. Primeiramente, irmãos, é Deus. E depois, cada um de vocês. Então, creio que Deus ele tem algo a multiplicar através da sua vida. Seja aqui ou seja onde que for. Que nós viemos ser embaixadores de Cristo, pregadores da palavra. A tempo e fora de tempo, anunciando o evangelho genuíno de Cristo. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer a Deus. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Porque, de fato, é um privilégio. Não, Pai, que nós merecemos honra de forma alguma, mas o Senhor nos permitiu participar, ó Pai, de algo tão maravilhoso, que um homem ali a qual o coração era o segundo do Senhor, ó Deus, o Senhor ali não permitiu que ele fizesse, mas o Senhor veio, Pai, e permitiu através de nós aqui, pessoas falhas, erramos sim, reconhecemos que carecemos e dependemos da sua misericórdia, e o Senhor nos permitiu edificar algo para o Senhor. E a cada dia, ó Deus, isso vem alavancando, vem crescendo, porque pessoas têm entendido no Senhor, não em nós, mas no Senhor, ó Pai, que nós podemos fazer algo para o Senhor. Então nessa noite, ó Pai, que cada uma das pessoas que estão aqui, elas possam entender, ó Pai, esse que nos acompanha já há 7 anos aqui, conosco nessa caminhada com o Senhor. Aqueles também, ó Pai, que hoje é a primeira vez, ou aqueles que chegaram há menos tempo, possam entender que o Senhor está liberando sobre a vida deles essa multiplicação, para que possa ser, ó Pai, anunciado a Tua palavra, porque essa é a nossa intenção. E desde o primeiro dia que nós colocamos os nossos pés aqui, que o Senhor nos trouxe até esse lugar, aqui como a pastora Natália disse, a nossa intenção, nosso coração continua na mesma intensidade, que é pregar a Tua palavra, que é levar, ó Pai, o evangelho ao necessitado, ao cativo, e a prego ao ano aceitável do Senhor, até que o Senhor venha. E fazendo assim, eu sei, ó Pai, que cada um que está aqui nessa noite vai ser um multiplicador dessa verdade, verdade que liberta, verdade que transforma, verdade que cura, verdade, ó Pai, que nós precisamos todos os dias das nossas vidas. Fazendo assim, eu te agradeço em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Conte sempre conosco, nós estamos aqui para unidos, a cada dia avançar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pode se assentar no seu lugar, por favor, pode subir aqui o diaconato. Eles vão aqui dar uma palavra. Pode subir, irmãos, não precisa ficar acanhado não. Estão com vergonha? Amém, aqui estão o grupo do diaconato aqui da igreja, os responsáveis aqui, unidos com essa turma bonita, maravilhosa, todo mundo chique. E eles vão dar uma palavrinha, logo em seguida eles vão aqui entoar uma canção de agradecimento ao Senhor, amém? Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Nessa noite, eu tenho uma grande alegria de poder estar aqui, nessa casa, né?
glorificando a Deus por esses 7 anos. Eu me lembro que a Deise falou aqui, a pastora Natália também falou, e o Washington também falou. Foi uma caminhada, né, que esses 7 anos, quando começou lá com 11 pessoas, e mais a pastora, né, que são 12 pessoas, a gente não imaginava que ia ser isso que hoje. Fico muito feliz que eu vejo que os 12 não multiplicou, ele multiplicou várias vezes, né? Então a gente vê aqui que Deus tem agraciado-nos com a vida de cada um de vocês que estão aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. A gente sabe que não foi fácil não chegar até aqui os 7 anos. Parece que 7 anos é pouco, né? Mas se a gente for olhar o que a gente já passou aqui, né? O que a igreja já enfrentou, né? As dificuldades que ela teve, a gente sabe disso, que a obra de Deus não é fácil, né? Mas eu vi que foi mais difícil do que a gente imaginava, tá? Foi bastante luta, né? A gente enfrentou muita luta aqui, mas Deus nos deu a vitória, né? Dos 12 que estavam aqui, nem todos estão aqui, igual Israel falou. Alguns não estão mais aqui, mas Deus sabe de todas as coisas e sabe aonde que Ele deve usar cada um que esteve aqui e que não está mais. Mas nem por isso a obra do Senhor não fechou, porque se dependesse deles, ela tinha fechado, porque eles foram embora. Mas a porta que Deus abre, homem nenhum tem poder para fechar. Isso aí nós podemos ter certeza disso. E a minha palavra dessa noite, ela é de gratidão mesmo. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito aqui e pelo que Ele ainda vai fazer na minha vida e na vida de cada um de vocês que estão aqui, tá? Que vão ser alcançados famílias, os seus amigos, vão ser abençoados também o seu trabalho, a sua vida espiritual, tudo aquilo que você fizer, assim o Senhor abençoará. Eu tenho certeza disso, porque é uma promessa dele, tá? Em nome do Senhor Jesus, que Ele venha abençoar as nossas vidas. E é só gratidão nessa noite. Eu não tenho outra palavra a falar que a não ser gratidão por tudo que o Senhor fez e que ainda vai fazer. Amém? Amém. Boa noite, povo lindo. Que povo bonito, hein? Muito lindo. O povo de Deus é bonito, viu? O povo de Deus é lindo. Gente, eu quero agradecer, né, a palavra essa noite, para mim é gratidão. E com essa palavra eu quero agradecer a todos, juntamente com o Tom Diaconato, né, da igreja. Nós estamos aqui, né, trazendo o nosso agradecimento a cada um de vocês, né, por vocês estar junto conosco nessa caminhada. Sabemos que a caminhada não tem sido fácil, mas a palavra de Deus, ela fala que no mundo tereis aflição, né? Mas que tenha bom ânimo, porque nós vamos vencer. E nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos vencedores. E então eu sei que aqui esta noite, só temos pessoas vencedoras aqui esta noite. Porque vencedor não é aquele que sempre adquire a vitória, mas vencedor é aquele que nunca desiste. Esse é o vencedor, é aquele que nunca desiste. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações, mas ele nunca desiste. E esse é o verdadeiro vencedor. Então eu sei que esta noite temos vencedores aqui. Então, irmãos, eu quero agradecer, né, agradecer pela vida de cada um daqueles que Deus tem colocado, cada um daqueles que Deus tem nos confiado. E eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui esta noite, pela vida daqueles que têm acreditado nessa família, acreditado na igreja Braços do Pai. Eu louvo a Deus pelo aquele que tem acreditado, aquele que tem dado crédito e tem acreditado e tem entendido o propósito de Deus. E sei que o propósito de Deus é grande na vida de cada um de vocês, na minha vida. Amém? E juntamente com vocês eu quero louvar o Senhor esta noite. E gostaria que você colocasse de pé. Nós vamos juntos agradecer ao Senhor. Porque eu sei que todos nós temos motivo suficiente para agradecer ao Senhor. Agradecer a Ele de todo o nosso coração. Agradecer a Ele de toda a nossa alma. De todo o nosso entendimento. Porque muitos não podem estar aqui mais.
muitos não chegaram até aqui, mas nós estamos aqui. E junto nós vamos louvar o Senhor. E eu quero que você nos ajude a louvar com essa canção, porque eu sei que é um louvor conhecido de todos. Que você coloca, louve o Senhor, louve Ele de toda a sua alma, louve Ele de todo o seu entendimento. Amém? Deus abençoe vocês. Pode ficar, quem mandou vocês embora? Amém? Essa nossa canção de gratidão ao Senhor. Nós já estamos caminhando para o final, irmãos. Eu pedi que vocês se assentem no lugar de vocês. Eu quero chamar aqui algumas pessoas. Eu quero mostrar algo para você muito especial, né? Vem cá, Vive, os meninos da mídia, o pessoal da recepção. Vem cá, Mel, que nos ajuda e contribui na nossa escola de ensino. O pessoal do diaconato que estiver assentado aí, as meninas da dança.
do louvor, todos vocês que têm contribuído. Cadê as meninas da salinha? Estão com as crianças? Tá? Pede elas para virem. Pedir as crianças para descerem. Isso. Amém. Aperta que dá. Isso. Amém. Aí você fala assim, uai, mas foi a igreja toda. Mas é porque essa é a igreja. A igreja somos nós, né? Não existe esse negócio, né, de ser igreja e ser um só. Não tem como, né, gente? Eu sou a igreja, não. A gente tem que ter muito cuidado com isso, que às vezes a gente escuta a pessoa falar, não, mas a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, a igreja somos nós. Porque o próprio Jesus falou, né, onde tiver 2 ou mais reunidos ali em meu nome, eu estarei. Do mesmo jeito que você pegar um membro do seu corpo e encostar ele lá no canto, ele não é corpo, deixa ela, gente. Deixa ela, Rafa. Deixa vir a menina, a igreja, a menina está querendo vir, você não está deixando ela vir? Jesus falou, deixar e vir as minhas crianças, você não está deixando? Pode deixar, deixa ela vir. Deixa isso. Ai, gente, essa é corpo, essa é igreja, né? Cuidado. Aí, isto. Amém. Quero aqui também os irmãos que estão fazendo a escola conosco, cadê? Thaís, Rafael, Iara, Sirlene, vem cá. O que você está fazendo aí, se você é da recepção, menina? Ô, Jesus, está vendo? Tem que lembrar uns irmãos. Débora também, se eu não me engano, não é ou tô errada? Faz favor, garota. Marcelo, Gisele. Isso. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Apesar de às vezes se identificar e falar, olha, a pastora da igreja, o pastor Washington, cadê ele? Ele é pequeno, mas não é para você que está aqui, eu não estou vendo. Ah, não, está lá. Ô, gente, como é meu irmão, eu posso fazer bullying com ele, né? Hoje em dia nem bullying a gente não pode fazer, né, gente? Misericórdia. Eu quero dizer para você, né, esses que falaram aqui no diaconato, esse é meu pai, a que falou junto com ele aqui é a minha mãe, meu marido falou aqui, esse é o pastor Washington. Querida, apesar dessa igreja ter começado lá na nossa casa, eu quero deixar bem claro para você que a igreja Braço do Pai não é da minha família. Tá? A igreja Braço do Pai não é uma empresa cujo dono somos nós. A igreja Braço do Pai não é minha família. A igreja Braço do Pai não é minha. Eu estou à frente junto com essas pessoas. Quando perguntaram para Jesus, falaram, Jesus, sua mãe está te chamando. Seus irmãos estão te chamando. Ele falou, a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a igreja Braço do Pai somos nós, são vocês. E é isso que a gente precisa entender. Irmãos, não existiria essa festa aqui se fosse só eu. Então, não se trata de um sonho, de uma ambição minha. Eu pensei, já sei, vou abrir um negócio, vou abrir uma igreja para me ganhar muito dinheiro, irmão. Não dá para ser que não. Vou falar para você a verdade. O capital aqui é a fé de verdade, viu? O Senhor tem nos sustentado. Irmão, eu teria que abrir um negócio. Apesar da igreja ter CNPJ, ela tem. Quando você ofertar e dizimar, tá vendo o QR Code aí? Não cai no meu nome não, viu? Cai no nome da igreja, tá? Tudo aqui tem nota fiscal, tem um contador. Apesar dela ter que funcionar com uma organização, a igreja não é empresa. O coração do pastor não pode ser um coração de empresário. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que me permitem ser igreja, que me permitem viver os sonhos, os planos de Deus. Porque nada é bem sucedido se nós fazemos sozinhos. Nada, tá? Eu quero que você me dê um exemplo do que você faz que é bem sucedido sozinho. Nada é bem sucedido se você faz sozinho e você não inclui outras pessoas. Irmãos, se o Senhor me levasse hoje, eu sei que tem muita coisa para me fazer. Eu iria com meu coração grato, porque eu sei que eu passei na vida de vocês
marquei vocês e vocês marcaram minha vida. Então, com toda a gratidão do meu coração, eu quero agradecer vocês, irmãos. Eu agradeço cada um de vocês. Mas você sabe que numa estrutura, numa organização, sempre tem aqueles que estão mais à frente. E eu quero apresentar, essas são as pessoas que estão à frente. E nós estamos unidos. E aqui, isso aqui não é uma panela com tampa, viu? Isso aqui não é uma panela com tampa. E você é bem-vindo a entrar. Nós já estamos nos multiplicando, irmãos. Nós começamos e vamos começar a multiplicar os nossos horários de culto. Nós temos cultos quarta e domingo às 18h30. Nós começaremos a partir de outubro ter culto quarta e domingos pela manhã e à noite. Então já multiplicou o horário de culto. Daqui a pouco você vai poder estar em comunhão conosco de casa em casa, porque vamos começar as células. Aqui em cima estão alguns líderes que estão sendo treinados para multiplicar a palavra. E nós vamos de casa em casa, de escritório em escritório, querido, de barraco em barraco. Mas onde tiver gente, estaremos nós também. Amém? Então eu quero agradecer. Você pode dar uma salva de palmas agradecendo ao Senhor? Muito obrigada, viu? Eu amo cada um de vocês. Não seria feliz se Deus não me permitisse viver isso com vocês. Vocês são resposta de oração na minha vida. Quando o Senhor disse, vai, não temas, porque eu estou contigo. Eu vejo que Ele está comigo na vida de cada um de vocês. Eu vejo que o Senhor está comigo, eu vejo que a promessa dEle se cumpriu. Quando eu olho aí para baixo, vejo cada um de vocês. Então, muito obrigada, viu? Quero agradecer vocês, amém? Deus abençoe, gente, muito obrigada, tá? Irmãos, nós vamos encerrar. Antes eu quero só dar a oportunidade para você que trouxe uma oferta, você trouxe o dízimo para devolver. Você pode fazer isso presencialmente no gasofilaço, ou você pode fazer pelo Pix, está aí na frente da sua cadeira, o QR Code, aparece ali também. É o CNPJ da igreja, você pode fazer isso. Nós acreditamos na generosidade, nós acreditamos no amor, nós acreditamos na bondade. E acredito que quem tenha que ensinar isso para nós, em primeiro lugar, seja o Senhor. Então somos uma igreja que cremos na generosidade, ensinamos isso. Queremos que você tenha uma vida próspera, queremos que você tenha uma vida cujo você pode todos os dias provar e ver do cuidado de Deus em todas as coisas. E a nossa oração aqui sempre é que o Senhor nos ensine. E no que depende de mim, queridos, eu tenho procurado ensinar. Cada irmão que tem passado por aqui também tem procurado ensinar essa palavra, amém? Que o Senhor continue te prosperando, que Ele continue te abençoando. É como uma multiplicação, né, querido? Para multiplicar você precisa entregar o que você tem. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu vou dar R$5. Faz isso não, querido. Mas só isso aqui. Nunca despreze o que você tem, porque é daí que Deus vai multiplicar. Lembra da viúva? O povo lá entregando as propriedades, entregando tudo, e Jesus só sentadinho lá do lado. Quando a viúva chegou, jogou as moedinhas, eu fico pensando na cena, né? Caiu aquela moedaiada toda. Todo mundo pensou que vergonha. Jesus falou assim, essa sim. Sabe por quê? Ela não deu do que sobrava. Ela deu do que ela tinha. Era só o que ela tinha. Então não espera sobrar não, viu, querido? Dê do que você tem. É os 5 pães e os 2 peixinhos, amém? Que o Senhor abençoe sua vida e que continue se multiplicando, amém? Irmãos, nós preparamos para vocês uma lembrancinha, um bolo, tá? Que nós queremos compartilhar com vocês. Então eu vou encerrar o culto, mas eu vou pedir, ainda tem alguns minutinhos dentro do que nós planejamos. Eu vou pedir que você fique assentado no seu lugar, porque nós queremos te servir esse bolo, tá bom? Eu também, pastor Washington, tem a equipe ali também que vai servir esse bolo para você. Vai vir com a colherzinha, você pode comer aqui, você pode comer em casa, mas receba, foi feito com todo carinho, com todo amor. E vou confessar para você que foi feito pelas minhas mãos, tá? E pelas mãos de mais alguns que me ajudaram, viu? Às vezes eu arrisco, sabe, irmãos? É igual o pãozinho da ceia, né? O pãozinho da ceia todo mês eu que faço, sabe?
Mas, uma delícia, né? Tem alguns aí que querem levar até de lanche para a escola, que eu descobri esses dias, sabe, irmãos? Mas eu acredito que tudo que você faz com amor, né? E Deus sabe que é com amor, viu, queridos? Não é sazon, não, é amor mesmo, tá? Então você vai receber seu bolinho aí. Você vai receber seu bolinho. Enquanto os meninos vão colocar uma canção aí, é isso? E depois, para finalizar, a gente canta parabéns, porque é aniversário, né? Então tem que ter parabéns, não é isso? Então pode soltar a canção aí. E aí você pode receber seu bolinho. Espera para nós cantar o parabéns, tá? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados.